Meninas, tudo bem com vocês? Esse é o canal Gabi Ateliê Handmade, eu sou a Gabriela, seja muito bem-vindo, bem-vinda por aqui. Se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever, te convido a acompanhar os vídeos que a gente está produzindo, que eu estou produzindo aqui para o canal, falando de crochê, de amigurumi, de uma jornada aí de início no crochê, um pouco descabelada, pelo visto. Mas é assim, gente, é assim, vida real aqui, vida real. Mas vamos lá, hoje o que eu tenho pra mostrar pra vocês? Uma encomenda que eu finalizei, e aí ainda não é um embale fala, porque eu tô esperando aqui a cliente, a gente vai fazer o envio pelo super frete, né? Eu já fiz um envio uma vez, e aí esse aqui é o segundo envio que vai ser pelo super frete, mas nos últimos dias, eu até não coloquei vídeos aqui no canal, exatamente porque eu tava trabalhando forte nessa encomenda. Então aqui tá meio que pré-embalado, por isso que tá assim, e eu vou mostrar pra vocês, vou conversar um pouquinho sobre isso, até ela me responder e a gente poder fazer esse envio, né? Aí eu faço um embalo e falo aqui. Mas eu vou contar nesse vídeo que eu vou colocar nessa embalagem pra vocês já acompanharem tudo. Então vamos lá. Primeiro vamos às peças. Essa encomenda, gente, é de uma ARMY, né? Uma fã do BTS. Então ela me pediu alguns itens que são desse universo, tá? O primeiro deles é esse aqui, ó. Coisa mais linda. Esse bonequinho aqui é a representação do August D no clipe da Cheetah. Ai, gente, olha, falar coreano já é outro nível, né, de evolução. Então, falar coreano ainda não sei, não. Mas é a foto do clipe. Eu vou deixar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou colocar desse ladinho aqui do vídeo, acho que fica legal. A foto pra vocês, ou aqui. Enfim, deixa eu me posicionar um pouco mais aqui, ó. Que aí eu coloco aqui do lado, né? Vai ficar legal. Vou colocar pra vocês a foto do clipe, de como que o cantor está e o que a gente tentou representar aqui, então, né? Esse padrão aqui, então, é um corpinho de 18 centímetros. O tamanho dele foi uma junção de várias receitas, na verdade. Então, eu não encontrei receitas em português, padrões, né, de amigurumi, explicando exatamente como fazer essa peça. Eu fui desenvolvendo. Eu já falei num vídeo anterior aqui que muitos dos personagens de amigurumi que eu tenho produzido, por serem vinculados a esse universo coreano, são meio que peças Frankenstein, né? São peças assim que a gente tem que fazer uma adaptação de várias peças, de várias receitas, e o jeito que faz a roupinha de um lugar, o colete de outro, a roupa de outro, o chapéu de outro, para chegar no resultado esperado, né? Que fique parecido com essa foto aqui. E esse aqui não foi diferente. Então, o que eu fiz aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Eu contei com inteligência artificial, sim, para fazer essa peça. Eu já tinha usado um tamanho de 18 centímetros e falei pro ChatGPT mais ou menos o que eu queria, o que eu esperava. Vou ir desmontando ele aqui para mostrar para vocês. Mas eu fui adaptando muitas coisas, gente, muitas coisas para fazer. E o ChatGPT é assim, ele te dá uma receita base, mas ele não entende direito as coisas. Eu vejo que é muito fácil. Tem gente aí que coloca assim, não, é só você pedir pra inteligência artificial que ela te ensina. Mas se você não souber fazer o prompt, né, o comando certo, não fica muito bom. E também a resposta que ele te passa, você vai ter que adaptar. Então, por exemplo, o pezinho, em geral, são pezinhos redondos. Mas eu queria com essa base aqui, ó, que é uma base oval e que eu coloco cola quente. Coloquei cola quente, coloquei uma plaquinha de PVC para que ele ficasse em pé, né? Para que ele tivesse um apoio. É lógico que não é instantâneo, mas vocês percebem que aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele tá em pé aqui, tá vendo? Ele tá parado, eu não tô apoiando ele. Eu queria esse efeito. E pra conseguir colocar, deixa eu voltar aqui pro cantinho pra foto continuar aí. Pra eu conseguir colocar esse efeito, o ChatGPT não ia fazer isso. Então é uma junção de técnicas, né? Porque aí vai cola quente no pezinho e tudo. Fiz a separação do tênis com a calça aqui, já aqui na blusa. Aqui na gola, eu já fiz uma técnica diferente de troca de cores pra ficar um efeito mais legal. Não fiz nos outros lugares, mas foi uma técnica testada aí que eu gostei demais de fazer. Então, eu vou repetir em outras peças, com certeza. Daí, a gente vai pro rostinho dele. Tem alguns amigurumis, porque embora a gente não encontre receitas, tem outros artesãos que já fizeram a representação desse clipe, né? Desse cantor nesse clipe.
E aí, quando a gente joga no Pinterest, por exemplo, tem alguns que fazem o cabelo com só a linha, mas eu não acho que fica tão bonito, sabe? Eu gosto de fazer esse efeito que é feito com ponto baixo. Eu fiz aqui na frente, são pontos baixíssimos, mas fiz também em ponto baixo. Aí eu colei, né? Então ele é todo colado, o cabelinho. Aqui atrás eu já fiz com pontos meio altos, então pro cabelo ficar nessa estrutura, um pouco mais fechadinha. Esse aqui no clipe tem os dois brincos, então coloquei as duas argolinhas aqui. Ele tem essa cicatriz no olho, dá pra perceber que eu coloquei sobrancelha. E aí eu fiz um efeito no olhar aqui, que era pra ficar mais doce, gostei muito do efeito, só que como eu coloquei o cabelo, e é porque no clipe é assim, muito juntinho, só é um detalhe que quase passa imperceptível, que é esse detalhe em branco aqui, ó, da linha branca, pra dar esse efeito de olhinho com os cílios e tal. Mas eu amei fazer, eu ainda não tinha feito peças assim, mas eu gostei demais do resultado. E aí, no clipe, ele tem esse colete, né? Ele usa um colete por baixo da blusa. Então, eu já fiz ele com a calça e a blusa, mas eu coloquei aqui o coletinho. Esse colete eu fiz com outra linha, foi uma linha de bordar, aquela Camila, aqueles novelinhos pequenininhos mesmo, porque como é muita roupa, eu não queria que ele ficasse um amigurumi gordinho, sabe? Então eu fiz com uma linha, com uma agulha, se eu não me engano foi a agulha 3, pra ficar bem leve, bem largo os pontos mesmo, mas é de duas cores e tem esse efeito de ser um lado mais curto que o outro, enfim, dá o nozinho aqui na frente. Esse colete foi, assim, voz da minha cabeça. Fui criando por observação mesmo, né? Até as cores. Aí as cores sim eu me inspirei em outras peças que são de outros artesãos, mas não dava muito pra seguir um padrão, né? Aí aqui a gente encaixa o bracinho. Esse bracinho dele só tem bem pouco enchimento pra ser um braço leve mesmo. Braços de amigurumi você não coloca tanto enchimento, senão ele fica assim sempre, né? Erguido. Mas vem o coletinho, a jaquetinha, e a jaquetinha, gente, aí ela realmente fica mais curta que o colete, e a jaquetinha deixa o bracinho um pouco mais assim, porque ela é um pouco mais estruturada. É lógico que na minha peça, eu coloco ainda uns alfinetes, quando eu termino e finalizo, eu deixo uns alfinetes prendendo o braço assim um pouco mais, pra ir ajudando esse formato aqui. Mas, enfim. Esse vídeo aqui tá indo pra vocês, mas eu já mostrei, já mandei vídeo, foto pra cliente, ela amou. E provavelmente quando esse vídeo for ao ar, de verdade, eu já tenho até despachado, né? Talvez já tenha até chegado lá pra ela. Mas tô mostrando aqui pra vocês como ficou, porque foi uma encomenda que eu vim mostrando alguns dias aí, apareci mostrando em alguns vídeos, uns pedacinhos, e que foi como ficou finalizado. E aí ele termina com um chapéu... Eu esqueci o nome, gente. É um chapéu... Ai, eu esqueci como é que é esse nome. Eu vou tentar lembrar aqui. Mas é esse chapéu triangular, sabe? Dos povos mais antigos, assim, porque é uma cena da Coreia antiga, né? Histórica mesmo. E aí, no clipe tem o cordãozinho com madeira. A inspiração que a cliente tinha me mandado não tinha de madeira, eram só miçangas, mas eu achei essas miçanguinhas de madeira e achei que combinou mais. E aí ele vai assim. Olha uma coisa fofa, gente. Ah, eu achei que ficou muito lindo. Como eu já falei, eu fico apaixonada por todos, gente. Eu acho a técnica do amigurumi um negócio muito fofo, muito fofo. Eu acho que todos os personagens ficam muito bonitinhos. E aí, a encomenda dela foi grande, assim, né? Não foi só uma peça. Vou mostrar pra vocês a segunda peça, que é essa aqui, ó. Que é o Jimin, no clipe Set Me Free, né? É outro cantor, mas da mesma banda, BTS. Só que eles fazem algumas músicas solo, eles fazem alguns lançamentos solo. E esse aqui é o Jimin no Set Me Free. Eu já fiz esse mesmo, e aí é esse mesmo cantor, nesse mesmo clipe, que a foto tá aqui pra vocês. E vou colocar a foto pra vocês. Eu já fiz ele em três tamanhos diferentes. Eu fiz no tamanho do outro, em 18 centímetros. Repeti um e fiz em 16 centímetros. E agora a gente tem esse aqui em 12 centímetros. Esse padrão, esse tamanho de corpinho foi a primeira receita que eu comprei. Eu nunca compro receitas, mas eu queria muito adotar um padrão, sabe? Um tamanho. E aí eu encontrei uma artesã que é do ateliê Elisarte. E aí ela vende essa receita, achei bem barata, até R$18.
E gostei muito, sabe? Fiz, falei, era um teste, é lógico que o primeiro que a gente faz demora um pouquinho mais, que você tá aprendendo ali o modelo, mas eu amei o resultado desse aqui. E aí essa peça eu tenho um carinho muito grande, porque ela é uma junção de muitas coisas, também não tem nenhuma receita ensinando a fazer, mas eu repliquei no corpinho uma técnica gringa, que eu não encontrei no Brasil ninguém que fizesse igual. As pessoas que imitam, que tem a tatuagenzinha, né? Ele tem uma tatuagem no corpo, tá vendo? E aí as pessoas que tentam fazer, vão lá e fazem com linha, alguns bordados, mas que não é a própria tatuagem. Mas eu vi num site gringo, uma crocheteira gringa que ela faz, eu não sei de qual país ela é, mas ela faz e fica muito bonito. E ela faz com a etiqueta, mandei fazer pela Shopee a etiqueta em vinil. E aí, esse aqui, pra adaptar, porque não é do tamanho que eu comprei as etiquetas, para um tamanho corpinho 16, né? Corpinho 16, 18. Como esse era 12, eu tive que cortar uns pedacinhos, mas deu pra colocar também a tatuagenzinha nele. A jaquetinha, essa jaqueta também sai. Esse aqui tem uma técnica diferente nos bracinhos, deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Que é de colocar um arame, sabe? Mas eu acho que eu teria que usar outro arame, eu não achei tanto que mudava tanto o efeito. Mas aqui, ó, tá ele sem jaqueta. Gente, olha esse botãozinho, coisa mais bonitinha. Ai, muito lindo. Só que aí eu fiz diferente, assim. O outro eu fiz a calça separada. Como esse é muito pequeno, eu já fui fazendo tudo junto. Sapatinho, calça, já deixei tudo junto mesmo, né? No mesmo corpinho. Ele não tem como... A calça não é uma peça a mais. E aí ele veste a jaquetinha dele aqui, coisa linda. Muito bonitinho. E aí esse aqui, gente, ele também tem o cabelinho feito em pontos baixíssimos e pontos baixos, né? As orelhinhas, e aí ele só tem esse piercing aqui, esse brinco, né? Na verdade, no clipe. Então a gente representa assim. E aí tem esses olhinhos fofíssimos, todos os 3 que eu fiz. Desse aqui, eu não quis colocar o olho aberto, então é o olhinho fechadinho assim com esses cílios mesmo. E que eu acho uma fofura. O que vocês acham? Deixa seu comentário, pode ir deixando seu comentário aí sobre o primeiro, sobre o segundo. Esse é o de mim, o outro é o August D, o Yoongi. Você pode chamar assim, ó, o com roupa amarela, o com roupa preta, que eu vou entender. O que você achou? Nessa mesma encomenda dela, tem 2 chaveirinhos que são as Army Bombs, que eu já falei aqui em um vídeo que eu tava mostrando todas as peças, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou tirar uma aqui. Esse é preto e o outro é igualzinho, só que é lilás. É uma Army Bomb, que é como se fosse uma lanterna que as Armies, o grupo BTS tem. E aí aqui ela tá feita no preto, eu fiz a aplicação em feltro do símbolo. E aqui, ó, essa linha branca aqui é a linha Glow da Círculo, que eu encontrei um novelo na Mega Artesanal. Parece que a Círculo não tá mais produzindo mesmo. Mas eu gosto muito do efeito dela, porque se você deixa essa peça aqui por 1 hora tomando sol, ela depois brilha no escuro. Fica muito legal. E como é uma lanterna Army, eu acho muito fofo, né? Essa receita aqui aí já é facinha de encontrar, você encontra aqui no YouTube pra fazer. Enfim, ela viu que eu postei no Instagram essa peça aqui. No dia que ela fez as encomendas, no dia seguinte eu postei um videozinho falando da Army Bomb, e aí ela falou, ai, quero, faz uma outra, eu quero. Esses saquinhos aqui, ó, não foram comprados pra isso. Só que ontem eu tava mexendo aqui nas encomendas, nas minhas coisas pra encomendar, né? Porque eu avisei pra ela que tava pronto, ia mandar. Tô gravando isso pra vocês dia 23 de setembro. Eu conversei com a cliente ontem, dia 22. Ontem à noite tava tudo pronto. Aí quando eu tava arrumando e tal, pra poder enviar pra ela, eu achei esses saquinhos. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esses saquinhos? Nada, né? Porque é muito pequeno, não tem muita coisa que dá pra fazer. Mas, como eu queria mandar bem bonitinha a embalagem pra ela, eu coloquei aqui. Então, esses chaveirinhos vão dentro do saquinho pra ela. Aí, o que mais eu tenho aqui que vai junto? Eu fiz alguns porta-copos, vários porta-copos. E eu queria muito mandar um mimo. Mas ao invés de eu fazer alguma outra coisa extra pra mandar, chaveiro ela já tem. Eu falei, quer saber? Eu vou mandar uma peça de porta-copos. Por quê? Porque aí já cria nela aquela coisa de que além do amigurumi, se ela quiser encomendar comigo outras peças, ela pode também. Então eu coloquei aqui nesse saquinho, né? Aí coloquei aqui a tagzinha que eu tenho, um mimo pra você. Aí pra você tá ao avesso, né? Mas tá escrito aqui, um mimo pra você. E aí eu peguei aquele porta-copos do Barbante feito com brilho. Ele é bordô, aqui parece vermelho, mas ele na verdade é um bordô, tá? Deixa eu me posicionar de volta aqui no centro.
Ele é um bordô com um fiozinho de brilho. Ah, eu acho que ficou muito fofo. Aí eu tinha esses saquinhos. Eu tô aproveitando as coisas que eu tenho em casa. Não é que eu compraria exatamente isso aqui. Eu acho que tem que ser um pouco mais barato pra valer a pena. Eu tenho cobrado mais barato nas minhas peças também. Então, assim, tem que ser um pouco mais barato. Só que eu tinha isso aqui em casa. Isso aqui era de uma vez que eu ia empreender com uma loja de maquiagem, mas acabei não indo pra frente. Mas eu tinha as tags, então eu guardei. Esses saquinhos eu comprei. Eu não lembro direito pra quê. Era alguma coisa da igreja ou alguma coisa que a minha mãe ia fazer. E aí é um saquinho com 100 saquinhos. E aí eu tinha aqui, ainda tem um pacote com vários. E eu falei, vou usar esse saquinho, que é aquele ziplock, né? Que eu acho que chama. Pra colocar o mimo, vai separadinho. Usei esses aqui pra colocar os chaveiros. E aí eu tinha também, dessa vez que eu ia empreender, esses cartõezinhos aqui, ó. Que eles vêm escrito assim, gratidão pela compra e confiança, embalamos seu pedido com muito amor e carinho, esperamos que goste. Não esqueça de registrar este momento especial e nos marcar no Instagram. Aí tem o espaçozinho do símbolo do Instagram aqui, o espaço para você escrever. Então eu já escrevi aqui o Gabi Atelier Handmade, que ela pode me marcar lá, vou mandar junto. E aí, tô mostrando tudo pra vocês antes de embalar, mas é porque eu tô esperando ela ainda me responder aqui hoje. Só com o valor, né, o Pix do Superfrete, aí eu gerei etiqueta e tudo. Aí eu tenho mais duas coisas. Essa aqui não é a caixa que eu vou mandar estes especificamente, mas eu deixei uma montada, por quê? A primeira vez que eu fiz o de mim desse no tamanho de 18 centímetros, era pra mandar pra uma cliente lá de Sete Lagoas. E eu queria mandar numa embalagem de acrílico bem bonita assim, porque ela ia fazer, e fez mesmo, uma divulgação muito interessante pra mim. E aí eu queria que ela tivesse uma embalagem bonita pra ela guardar como item de colecionador e era só uma. Só que aí fui na 25 de março comprar e não tinha muitas diferentes. A gente mediu e achei essa. Essa aqui ela fecha toda, gente. Ela fica toda fechadinha, a peça fica aqui dentro, assim, é bem bonita, fica bem bonita. Mas eu comprei um pacote com 25, né? E aí eu falei assim, poxa, eu vou ter que usar isso aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os itens da encomenda aqui dentro. Eu não vou mandar só um. Por quê também? Porque aí eu tenho essa caixa de acrílico e eu tenho essas caixinhas aqui, ó. Essas caixinhas aqui eu tenho ainda umas 5, 6 ali. Eu tenho muitas dessas caixinhas. Por quê também? Aí era uma outra ideia. Ver que é uma família bem empreendedora. Já trabalhei com muitas coisas diferentes. Ou pelo menos quis trabalhar com muitas coisas diferentes. Há um tempo atrás, a gente foi eu e meu esposo fomos em algumas lojas de eletrônica aqui em São Paulo com a ideia de vender algumas coisas pelo Mercado Livre. Chegamos a vender algumas coisas, mas depois a gente percebeu que era um trabalho assim que não se encaixava com a nossa rotina, infelizmente. Não estava se encaixando mesmo. Requeria um investimento um pouco maior naquela época. Mas enfim, eu tenho dessa época algumas caixas que a gente tinha comprado para envio e algumas sacolinhas. Não, na verdade eu tenho sacolinhas dessa época. As caixas de envio foi da maquiagem. As caixas de envio era do negócio da maquiagem também. Mas enfim, eu tenho essas caixinhas e eu fiz um envio, já fiz um envio uma vez por elas. Então eu vou manter porque elas são lisas, né, e tal. E eu acho que assim, enquanto eu tenho aqui em casa isso, eu vou usar esse material. Na hora em que acabar o que eu tenho em casa e eu precisar comprar novos materiais, aí sim eu vou ir atrás de coisas diferentes, um pouco mais econômicas. Essas caixinhas de acrílico, por exemplo, como eu vou... Se fosse só pra eu colocar ele, ia ficar maravilhoso, vocês vão ver como é que fica. Ia ficar perfeito, só que aí eu tenho que cobrar um preço maior pra ir numa embalagem assim, porque muita gente vende o amigurumi seco, de certa forma, né? Sem essa embalagem protetora. E assim, eu tô cobrando mais barato do que normalmente os amigurumeiros cobram, sabe, gente? Essa peça aqui mesmo, pelo tamanho, 18 centímetros, eu já vi muito artesão falando pra você cobrar 160, 170 reais, 180 reais pelo nível de detalhamento. Eu cobrei 99. Esse aqui, o menorzinho, de 12 centímetros, eu cobrei R$ 59,90. E são preços promocionais, de certa forma, exatamente porque eu tô começando a vender as peças do ateliê, mas não são preços que dá pra manter com essa qualidade assim, depois que esses materiais acabarem. Eu vou ter que fazer uns ajustes, mas aí isso aí é problema, como diz a Aninha, isso aí é problema pra Gabriela lá de 2026. Não é pra agora, porque estamos ainda no ritmo de fazer as pessoas conhecerem o ateliê, entendeu? E aí eu vou colocar essas peças todas aqui dentro.
Não vai ser nessa caixinha, porque essa caixinha eu vou deixar montada só pra testar. Vocês vão ver que ela tá toda remendada de durex aqui. Mas é só mesmo pra testar o jeito que as peças vão ficar, sabe? Eu montei elas rápido, mas é bom que fica uma coisa montada pra sempre que eu precisar. Mas ela não vai ser a caixinha desta encomenda oficial. Então, joguei aqui no fundinho os chaveiros. Coloquei o do Chita e agora eu vou colocar o de mim aqui dentro. Ai, Gabi, eles vão ficar muito amassadinhos, vão mesmo. Concordo, eles vão ficar bem amassadinhos aqui dentro. Depois eu vou arrumar, ajustar certinho. Eu concordo que eles vão ficar amassadinhos aqui dentro. Mas eu preciso que eles fiquem, de certa forma, gente, por até uma questão de segurança, porque a caixa balança muito. Ai, eu não gosto. Então, como é que eu vou montar aqui? Vai ficar aqui dentro dessa caixa, e vocês imaginem aí, né? Junto comigo. Porque ela ainda não vai ser nessa, então também não vou fechar essa embalagem aqui. Tem nem etiqueta ainda montada. Mas aí ele vai ficar aqui no centro. Essa caixinha, essa sacolinha com o mimo fica aqui do lado. E o gratidão pela compra vai aqui assim, ó, junto. Fechei a caixinha. Cadê? Ai, gente, peraí. Essa é a caixa correio número 1, de 20 por 14 por 7. Aí, na hora da descrição, eu coloquei 23, 16, 9, porque ela fica um pouquinho maior aqui, eu fecho com durex. Mas chegou super bem lá em Sete Lagoas e essa aqui vai pro Espírito Santo. Então, vai chegar super bem também. Fechei a caixinha, coloquei a etiqueta, pronto. Encomenda pronta, fechada. O que vocês acharam dessas peças, gente? O que vocês acharam da minha escolha de colocar um mimozinho? De aproveitar as embalagens que eu tenho aqui? Me digam depois a opinião de vocês sobre esta produção. Depois vocês me contam, tá? Esse vídeo vai pro ar pra vocês. Provavelmente eu já vou ter mandado, como eu falei. Mas continuem acompanhando que vai vir muita peça nova aí pra mostrar. Não só de amigurumi. Comprei material, mostrei pra vocês. Tô trabalhando em outras coisas. Vai vir de mesa posta. Eu tô com muitas ideias e vai ser um prazer compartilhar tudo aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!